Esse é o terceiro Signature Talk do Ouro Ilha Pura by Ornari. Os dois primeiros a gente gravou lá no Rio de Janeiro, onde o empreendimento é localizado, na Barra. E esse terceiro é especial, a gente está gravando aqui na Ornari, em São Paulo, na loja maravilhosa. Está tudo especial, tudo diferente e os convidados são assim feras. A gente tem o arquiteto que decorou o novo decorado, que acabou de abrir. A gente tem a própria fundadora da Ornari, a Esther. Temos aqui o representante, o Leonardo da Samsung, que é parceiro nesse decorado novo. E temos, obviamente, a Thalita, que é a head de incorporação e que vai contar todas as novidades do empreendimento. Então fica com a gente para você acompanhar esse bate-papo que está maravilhoso. Bom, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, junto com esse timão. Meu nome é Maurício Arruda, eu sou diretor de criação da Todos Arquitetura, um escritório de arquitetura voltado para residencial, interiores e incorporação, e a gente assina esse decorado na Torre Colar do Ouro. A gente fez todo o projeto de interiores, toda a especificação do produto Ornari, e é um prazer estar aqui. Prazer nosso, né? Bom, a Esther nem precisa de muita apresentação, que é a nossa, dá o nome a Ornari, que esse ano está comemorando 40 anos de história. Então é um prazer tê-la aqui, mas eu gostaria que você se apresentasse também para quem está nos assistindo, por favor. Então, para dizer como Maurício, uma grande honra receber todos vocês, a Thalita que veio especialmente do Rio, Leonardo, Maurício e Renata. Aliás, uma paixão essa moça, desde o primeiro dia que eu conheci. Mas também estar aqui na Ornari, recebendo vocês todos, é realmente um privilégio. Eu sou Esther, sou sócia da Ornari há 40 anos, junto com o Murino, que é sócio e marido. Os filhos também já estão na empresa, então é uma empresa familiar, uma equipe muito especial. E a Ornari é uma empresa de imóveis de alto padrão, criada em 86 e fazendo parte desse empreendimento incrível que é o Ouro Ilha Pura by Ornari. E tem feito muito sucesso, né, Thalita? Estou muito orgulhosa. E toda a Ornari também de estarmos juntos nesse empreendimento. Maravilha. E o novo parceiro do Ouro Ilha Pura, que é a Samsung. Se apresenta um pouquinho para a gente, Léo. Prazer. Primeiramente, obrigado, pessoal, pelo convite de bater um papo aqui sobre tecnologia. Obrigado, Thalita, por ter envolvido. Me chamo Leonardo Marques, eu sou gerente de produto da Samsung. Eu cuido da linha de ar-condicionado lá, especificamente ar-condicionado. E é um prazer estar vindo bater o papo aqui com vocês um pouco sobre tecnologia e da integração entre Samsung e Ilha Pura, com esse projeto bonito e maravilhoso que está sendo construído aí, e a integração dos produtos Samsung no decorado. Bom, a dona da festa é a última a se apresentar. Ela, antes desse bate-papo, ela estava contando as histórias que tem desenvolvido, né, para colocar todo esse projeto em pé e que ainda vai ter muita coisa acontecendo. Se apresenta um pouquinho, Thalita. Bom, primeiro agradecer a participação de todos vocês. Realmente é uma honra e um privilégio a gente conseguir desenvolver um produto com tanta qualidade, né, em todos os processos, desde as especificações e dos cuidados até a escolha dos nomes de todos vocês que estão envolvidos nesse projeto. E a gente está muito feliz com o sucesso do Ouro. A gente agora abriu a Torre Colar, que é a torre que recebe o decorado do Maurício Arruda, da Todos Arquitetura. E convidamos vocês todos para conhecer. É um decorado que está realmente super diferente, super qualificado e ainda com todos os equipamentos da Samsung, né? De televisão, micro-ondas, fornos, ar-condicionado, todos conectados, facilitando aí, trazendo uma novidade no uso e na sensação do espaço pelo cliente. Bom, o nosso papo hoje é um papo até mais
vamos dizer, um pouco mais cabeça, né? Que a gente está, mas é super atual, porque todo dia a gente tem ouvido falar em todas as mídias, todos os veículos e discussões sobre tecnologia. E dentro do mercado imobiliário, isso é um tema recorrente, porque vai se desenvolvendo com muita velocidade, né? Mas eu trouxe uma informação, existe uma feira de varejo, que é a maior feira do mundo, que chama NRF, acontece anualmente em janeiro, em Nova York. E esse ano um dos painéis trouxe uma discussão bem interessante que falava que a tecnologia hoje ela está muito mais integrada no processo, mas de forma não tão direta, que o cliente, na hora de fazer uma escolha por uma compra, na hora de estar usando o ambiente, né, trazendo aqui para a nossa realidade do mercado imobiliário, ele não está percebendo de forma direta que a tecnologia está tão presente como era antigamente, que você precisava de 1000 dispositivos, você precisava de um cansaço e de uma jornada muito maior dentro do ambiente automatizado, ou então mesmo mais tecnológico. E hoje está mais discreto, mas ainda assim bastante presente. Eu queria, começando pelas mulheres e dando espaço para a Esther, a tecnologia, você vê isso também, que, por exemplo, quando a gente está num ambiente como aqui, na Ornari, a gente vê toda essa qualidade dos materiais e certamente tem uma história muito grande de desenvolvimento dos produtos que envolve muito braço de tecnologia por trás. Sim. E o cliente, claro, à primeira vista não pensa que o móvel planejado, não pensa no mobiliário com tecnologia, você usa mais na questão funcional dele. Mas você vê que esse é mesmo o caminho mais certo dessa tecnologia mais discreta? O que acontece é que Ornari é feita por engenheiros, tanto o Murilo quanto eu temos essa carreira pré-Ornari. Então, tudo que foi feito desde o início sempre teve essa preocupação com qualidade, com materiais, e cada época tem uma tecnologia disponível. Então, desde que nós abrimos a Ornari, já falávamos em possibilidades, em tecnologia, em tudo que era possível colocar, até hoje, depois de 40 anos. Então, cada detalhe, em cada ferragem, cada maquinário que a gente coloca, e agora, inclusive, com reforma de todo o parque tecnológico, toda a parte fabril está totalmente diferente, exatamente por conta de que a tecnologia mudou, falando especificamente essa palavra. Então, hoje os materiais são diferentes, as ferragens, onde você coloca a furação para que tenha esse conforto na abertura, iluminação, no próprio projeto também, que hoje se fala de inteligência artificial, então ela ocupa todos os espaços, desde a produção até a especificação. Então, tudo isso faz a diferença. Aí você fala se ela é silenciosa, realmente você não vê aqui absolutamente nada disso. Óbvio, na televisão, aqui atrás, mas é absolutamente dependente dessa tecnologia. Mas mais uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava, é que a tecnologia vem do humano. São os seres humanos que fazem a tecnologia. Então, ela não deixa de ser... Não está desconectada. Não está desconectada. Ela faz parte da nossa emoção, do coração, de tudo que a gente for fazer, ela está junto. E também tem impactos em diversas etapas do processo. Eu imagino que a tecnologia também entre aí na velocidade de entrega, que é totalmente diferente de antes, e o cliente consegue já enxergar o seu projeto e fazer uma personalização de outra forma, né? Que antigamente Não tinha ou demorava muito para que isso acontecesse, né? Você ter uma ideia, para começar, imagina na época da pandemia o que acontecia, que ninguém podia vir ao showroom e ao mesmo tempo precisava continuar os seus projetos, os processos todos. Então, o que nós tínhamos e já tínhamos antes, já trabalhávamos com o Zoom, com o WhatsApp com vídeo, todo mundo conseguia participar das reuniões, independente de não poder estar presente.
Agora, hoje também você consegue ver o projeto de uma maneira em 3D. Você coloca aquele Aquele óculos para você entrar dentro do projeto. Ele pode falar mais do que eu sobre isso. Mas a gente faz esse trabalho aqui. Então, é gostoso porque a pessoa consegue trocar a cor do móvel, ela consegue visualizar onde ela vai morar sem ainda ter fisicamente tudo isso. Então, isso é um passo muito especial. E muita gente, quando vê a planta, só a planta, não consegue enxergar. Não é obrigação de ninguém ter que ler a planta. Então, essa possibilidade que hoje nós temos de mostrar num 3D ou num filme, ou até caminhar dentro desse projeto, é um privilégio realmente importante. E no processo, só falando sobre prazos, tanto que essa troca Fabril tem muito a ver com isso. Que hoje a gente tem máquinas que agilizam ainda mais esse processo, não só a produção, como logística. E nós temos entrega no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa e Dubai, Líbano também, todos esses lugares. Então imagina o quanto nós demos de passos nessa reforma, nessa troca de equipamentos. E junto com isso, óbvio, tecnologia de softwares também, não só da máquina. Mas tudo isso realmente impacta muito no prazo, na qualidade, de como a gente consegue entregar, menos contatos humanos. Então, tudo isso faz diferença. E, Leonardo, a Esther disse que a formação dela é de engenheira, né? A sua também é de engenheira. Também. Mas já está meio... É uma engenharia até diferente, né? De aeronáutica? Aeroespacial, exato. E foi parar na parte da Samsung, que é super interessante, de todos esses produtos que fazem parte do nosso dia a dia. E tem uma coisa muito curiosa, que a gente saiu um pouco daquela tecnologia meio Jetsons, assim, da família futurista, para uma coisa mais aconchegante. Então, a gente vê umas televisões que tem uma moldura como se fosse um quadro dentro da casa, a gente vê Alexas em formato de objetos de design decorativo, ou seja, a gente está um pouco se distanciando de produtos que têm esse design muito, muito futurista para trazer para uma coisa mais do nosso dia a dia, do nosso aconchego, do nosso mais dentro de casa. Mais orgânico. Mais orgânico, exato. A Samsung tem esse olhar de estar adaptando essa tecnologia, mas trazendo para o ambiente mais orgânico, mais aconchego do dia a dia? Sim, exatamente. Samsung, ela tem uma visão muito clara sobre a integração dos seus produtos, né? E o que eu posso destacar da Samsung é o que eu diria que é a espinha dorsal dos produtos Samsung, é o SmartThings Pro, ou SmartThings, né? Que é o quê? É um aplicativo que ela desenvolveu, ela própria desenvolveu, e consegue integrar todos esses produtos na sua residência, né? Inclusive, a gente estava falando um pouco antes desse talk aqui, esse aplicativo, né, e essa integração foi desenvolvida para reduzir o atrito, a fricção da tecnologia e melhorar ali o engajamento do usuário, a aderência do usuário à tecnologia. Então a Samsung, sim, ela tem como visão desenvolver produtos 100% integrados, né? Isso vai desde geladeira, fogão, micro-ondas, televisão, televisores, celulares. A máquina de café. Máquina de café, até o ar-condicionado, que é algo que você pensa, poxa, o que tem a ver a integração do ar-condicionado com os outros, com os demais produtos? Então ela tem essa visão de integração. Esse aplicativo que eu comentei, ele é a espinha dorsal, que eu considero a espinha dorsal ali dessa integração. E só complementando, através dele, o usuário, por exemplo, ele consegue gerenciar toda a utilização dele, né? Então, se ele está chegando próximo de casa, se afastando de casa, ele pede para desligar, ligar, ele consegue automatizar todo o ambiente dele, ele consegue controlar as despesas de cada equipamento através desse aplicativo.
Ele consegue, inclusive, limitar, por exemplo, a utilização de televisão. Ele consegue determinar ali para otimizar a eficiência, né, do produto. Então, sim, acho que é uma visão que a empresa carrega e tem trazido para o mercado e disponibilizando em produtos e equipamentos. E distanciando a gente de 500 controles remotos, né? Não precisa mais ser. Eu ia dar um depoimento que todas as televisões da minha casa são Samsung. E aí eu tenho o SmartThings, tipo que, né, eu consigo ver todas as televisões, se elas estão conectadas ou não. E eu sempre cheguei em casa, deitei no sofá e falo, nossa, o controle da televisão tá lá na televisão, né? E aí no SmartThings você tem o controle da televisão no celular. E eu tô sempre mais com o celular do que com o controle. Então faz muito tempo que eu não uso o controle, eu nem sei onde tá o controle da televisão. Que eu chego, eu ligo a televisão pelo celular, tipo, eu mudo o canal pelo celular. Então acho que é isso, acho que é uma tecnologia. Acho que as pessoas não querem a tecnologia para ser mais uma coisa, né? Na verdade, mais uma tarefa, mais uma etapa, mais um passo. É o contrário, né? Para ser amigável. Para facilitar. E como vai mudando, né? Tipo, realmente a gente não fica longe do celular, a gente anda em casa com o celular. Então é mais fácil eu estar com o celular do que com o controle remoto da televisão. Maurício, vou então pegar até a deixa que você está falando. O Maurício, ele tem trabalho criativo dentro do escritório, na Todos, que é super interessante. Eu estava comentando que ele pega justamente essa parte mais artística do trabalho e que deve ser uma delícia, né? Super trabalhoso, mas deve ser uma delícia. Agora, o seu cliente faz algumas exigências. Até onde, para o arquiteto e para quem vai montar a produção de um ambiente, como você montou o decorado agora de 78 metros quadrados do Ouro Ilha Pura, como você pode... 178, eu falei 78? 178. Agora, um cliente seu pedindo, até onde é um limitador essa quantidade de uso de tecnologia ou automação, ou pelo contrário, a automação é até mais um facilitador na hora de você fazer o seu trabalho? Acho que tem duas coisas assim. Primeiro, para a gente, na Todos, não tem nenhuma diferença entre a gente fazer, claro que tem diferença, mas é muito próximo como a gente desenvolve o projeto de interiores de um apartamento decorado e de um consumidor final. Então a abordagem que a gente tem, a Thalita sabe disso, a gente imagina, na verdade, algumas pessoas que têm potencial para morarem dentro daquele apartamento, e o que a gente quer é que quando as pessoas entrem dentro do apartamento decorado, elas tenham uma experiência de casa e não uma experiência de showroom de apartamento. E aí, para isso, a gente começa a desenhar um pouco esses momentos de vida, como que é o café da manhã, onde essa família se reúne, onde as pessoas estão estudando, onde elas estão servindo jantar, como elas cozinham. Então, todo o apartamento, esse apartamento ficou maravilhoso por isso, ele é muito humanizado, ele é muito intuitivo, parece realmente que tem alguém morando lá. E eu acho que essa experiência que as pessoas procuram quando elas estão procurando um lugar para morar, conseguir se ver ali, né? Achar, olha, eu poderia estar nessa mesa tomando esse café da manhã, eu poderia estar dormindo nesse quarto, eu poderia usar o banheiro como está produzido, né? Não só a produção, mas enfim, a gente fez todo o projeto de interiores, a escolha dos acabamentos, como combinar A pessoa se quadro, mexe, né? tapete, a circulação. Eu acho que isso é uma coisa. E a questão da tecnologia, eu acho que os clientes eles são super diferentes, né? Eu acho que tem clientes que são já vêm de fábrica super tecnológicos, então já pedem isso, já querem isso. Isso não tem nada a ver com idade, mas assim já tem uma facilidade muito grande, uma curiosidade, já estão inseridas. Tem pessoas menos e tem pessoas que querem entrar nesse universo. Então eu acho que a tarefa nossa dentro do escritório, primeiro tá muito conectado do ponto de vista de saber o que hoje uma marca como a Samsung tem para oferecer, quais são os facilitadores, e apresentar para o cliente, né? E aí o que a gente faz no escritório é um pouco essa mediação de ajudar ele a escolher até onde ele quer ir com a tecnologia e também desmistificar um pouco, falar assim, olha, isso é essencial, isso não é, isso vai facilitar, isso é muito legal ter. Acho que a gente tem bastante experiência no escritório para falar isso. A gente já fez projetos assim, já deram certo, você pode integrar isso com isso. Eu estava apontando, meu sócio acabou de reformar o apartamento dele e ele podia ser um garoto propaganda Samsung, porque não era uma publi, mas ele comprou todos os eletros Samsung mesmo, porque eles são muito ligados, ele e o marido dele são muito ligados na coisa da tecnologia. Então, acho que tem que ser uma coisa natural, mas a gente no escritório faz essa mediação
conta um pouco sobre as experiências, as possibilidades que tem no mercado e faz aquilo que você falou no começo. Acho que a tecnologia, ela não é alguma coisa, um fim em si. A tecnologia ela é uma ponte para a gente ter uma casa mais confortável, mais prática, mais humana, mais orgânica, mais tudo isso, né? A tecnologia não é um objeto que a gente admira ela. Na verdade, ela está escondida atrás de coisas que realmente vão transformar a nossa vida, facilitar e transformar a nossa vida de alguma maneira, para melhor. Lindo. E Thalita, me fala uma coisa, esse é o terceiro decorado do Ouro Ilha Pura Baiornari. Esse que é 178 metros quadrados, é uma tipologia super excelente, é um tamanho maravilhoso, porque você não está naquela metragem que fica meio elefante branco e você não está numa metragem pequenininha que te limita muito, né? E com aquela vista maravilhosa, ampla, as imagens lindíssimas, e vocês conseguiram um feito no mercado imobiliário, que é antecipar o decorado, enquanto todo o mercado imobiliário, os incorporadores ficam brigando com a área de arquitetura para tentar logo liberar o decorado, eles antecipam, o que é perfeito. Na verdade, a gente teve que antecipar a abertura de vendas da torre pela necessidade, pela procura que tem sido o sucesso do Ouro, né? A gente abriu vendas, lançou ele em setembro do ano passado, abrimos 2 torres, é um vendimento com 6 torres no total, e por conta da procura, justamente pela nossa experiência, a experiência de compra do cliente, né? Que ele vai no empreendimento, ele vai à vista que ele quer, ele entende a ventilação que ele vai ter, ele não é maquete, por mais tecnologia que a gente tenha, o Ilha Pura você percebe realmente sensorialmente, né? Vivenciando na realidade o que você vai receber. Então, você entende a vista que você vai ter, a ventilação, a insolação. Tudo isso fez muita diferença. Então, a gente teve que abrir a venda da terceira torre, que é a torre que for lá, e é onde está o nosso decorado, que também estimula toda essa experiência. Por exemplo, a gente estava aqui falando das tecnologias embarcadas, no caso do ar-condicionado. Você chegar e falar para o seu celular, né? Que o ar-condicionado do quarto do seu filho precisa ligar às 8, para quando ele for deitar às 8h30, o quarto já está numa sensação mais gostosa, ou a casa toda, a luz trocar. Isso tudo dá para vivenciar no decorado, que você entra, se sente em casa e sem criar essa fobia de um monte de equipamento, né? Porque eu, por exemplo, eu já tive um chefe, um diretor que me chamava de analfabeta digital. Porque começa a ver muito controle, eu já saio assim, desconfiada. E no final você entra no decorado, você controla tudo do seu apartamento, né, de todos os equipamentos e tal, buscando praticidade, né? Não é para te criar mais uma tarefa, como o Maurício falou. Pelo contrário, é para favorecer a sua rotina. Então, você já programa cenários da iluminação, horários, conforme você vai usando. A climatização dos ambientes, conforme você precisa. Então, a rotina da casa, a função da casa fica muito mais fácil, graças a toda a inteligência das coisas que estão ali. Uma vez eu escrevi sobre automação, né, nos imóveis, e dentro para escrever eu fiz uma pesquisa ampla, Samsung inclusive, e um monte de coisa que eu não conhecia e que antes, quando a gente pensava em automação e está tudo integrado, era um super trabalho. Eu lembro, e não faz muito tempo, vou dizer, é porque a pandemia tirou um pouco a nossa percepção de tempo, né? Mas de alguns anos atrás, eu lembro que tinha empresas de automação, que faziam projeto de automação e que era um investimento muito grande. Hoje você tem os aparelhinhos que você coloca na máquina de café, que você coloca você faz um negocinho na cortina e faz não sei o quê, e tudo fica a palma da mão, né? E é muito interessante isso, que o Ouro Ilha Pura, por exemplo, que está na Barra, no Rio de Janeiro, super quente, você está voltando do trabalho e já programar que o ar-condicionado esteja em tal temperatura, que a persiana esteja fechada, que as coisas já estejam não sei o quê, o banho, a banheira de repente ligada. É uma funcionalidade, um negócio inacreditável, né? Tipo, chegamos sim
no 2026 de antigamente se imaginava, né? Chegamos nesse futuro. Deixa eu te interromper, só Claro. fazer um comentário. E a gente falou muito de tecnologia que está por trás, né? A gente tem muita tecnologia nos acabamentos, nessa escolha de... Então, por exemplo, falou do calor do Rio e tal. As nossas esquadrias têm vidro que são produzidos para ele estar... entra o raio, a luz entra, mas não o calor. Então, tem muitas tecnologias também embarcadas no projeto que a gente não vê Exato, que a gente não vê e que como no ornar, final né? contribuem para esse Exato. bem-estar. Como a ornar, a Esther estava comentando que até as cores de produtos são feitas, elaboradas com uma super estrutura de tecnologia por trás, e a gente não tem noção, porque ao primeiro momento, quando você pensa em uma coisa tecnológica, é isso, essas coisas meio high-tech, né? Uns produtos diferentes, só que é muito mais sensorial. Ele está, hoje em dia, no mercado imobiliário, imobiliário também, está dentro dos produtos, dentro da funcionalidade do ambiente, né? E tem aquela expressão que a gente chama do quiet luxury, que é um luxo mais sem nenhuma ostentação, sem exposição de marca, mais discreto. E será que existe um limite de eu fazer um projeto com tanta tecnologia assim também, que você chega, já, nossa, faz assim, já a luz já acende, já fica também uma coisa super, hiper. Será que também não seria um pouco oposto dessa tecnologia silenciosa para ser um loud luxury, sabe? Uma tecnologia barulhenta? Será que existe um limite do até onde eu posso automatizar e colocar tecnologia nas coisas a ponto de... Ah, não, acho que passou do ponto. Você acha, Maurício, que tem um limite assim? Eu acho que a gente mudou, na verdade, a ideia que a gente tinha de casa do futuro, né? Tipo, acho que há 30, 40 anos atrás, a gente tinha uma ideia que 2026 era que essa tecnologia tá voando já, né? Mas a gente imaginou que essa casa conectada, tecnológica, ela era fria, né? Ela era aquilo que a gente imagina da tecnologia, né? Tipo, ela é metal, ela é reflexiva, ela é polida. E a percepção de casa, na verdade, foi para um outro caminho. A gente percebeu que a gente queria uma casa tecnológica conectada, mas a gente também queria uma casa conectada com a natureza, que eu acho que tem muito a ver com essa torre, né? Eu acho que um dos grandes atrativos desse apartamento, quando eu entro lá, é a conexão que o apartamento tem com a área externa, com aquele parque, com aquele céu maravilhoso, com aquela vista absurda. Então, eu acho que essa visão de casa tecnológica, casa do futuro, ela mudou. Isso que é muito legal. Então, acho que a tecnologia hoje, ela trabalha a favor de aproximar mais a gente daquilo que a gente fazer com que os materiais eles sejam mais táteis, eles sejam mais confortáveis, eles têm mais textura, né? Eles têm uma pegada ergonômica, e sejam espaços mais humanos, né? Mais quentes, mais humanizados, que eu acho que vão favorecer a gente estar com a nossa família, a gente está com os nossos amigos, a gente está, enfim, acho que o bem-estar ele tem a ver com uma casa mais humana, mais quente. Então, eu acho que, não sei se tem um limite para a tecnologia, eu acho que a maneira como a gente aborda a tecnologia mudou, né? E é isso que eu falei, essa tecnologia ela é uma ponte, ela é um quiet tecnologia, né? É uma tecnologia silenciosa. Eu acho que a gente tem uma tecnologia hoje que o cliente não necessariamente ele entra procurando tecnologia dentro do apartamento, ele entra procurando conforto, funcionalidade, praticidade, e atrás disso tem muita tecnologia. Eu acho que então, um parênteses, pensando no que você estava falando, acho que o desafio é como que a gente integra tudo isso, equipamentos, mobiliário, arquitetura, para transformar uma casa num lar. Para eu me sentir, por exemplo, num lar, não numa casa, né? No modo, no sentido assim, de eu me sentir confortável, realmente, igual você comentou, confortável. Acho que esse é o desafio, como que a gente consegue E montar isso para... E a Esther falou uma coisa muito interessante, que por trás de tudo tem o ser humano, né? E é por isso, inclusive, que existe um decorado. Porque senão você mostraria e venderia um apartamento pela foto, pelo WhatsApp, né?
Por isso que existem lojas, por isso que vai o Maurício pessoalmente fazer a produção para poder imaginar quem é que está ali. Tem todo, nada é feito pela máquina, nada é passado e vendido, né? Nesse sentido também a Ornari, dentro dos seus 40 anos celebrando, vai futuramente abrir uma super loja em Nova York, num dos endereços mais badalados. Também dentro dessa estratégia, eu imagino, de que as pessoas tenham experiência com a marca que vão além apenas de um catálogo eletrônico e de uma visualização, porque muda completamente o jogo quando você está inserido dentro do ambiente, né? A importância de existir um decorado bem feito, onde mostre tudo, todas as possibilidades, muda o jogo, é completamente diferente de você fazer uma apresentação fria, por mais lindo, maravilhoso, cheio de coisas e artifícios de inteligência artificial, completamente diferente. Você está aqui na loja na Ornari, mas você está sentindo o cheirinho do bolo, do pão de queijo, do bolo que veio da cozinha. Aí você olha a cozinha toda montada com as novidades dos produtos. A gente está ao lado, no decorado, vê todo o produto da Samsung, o friozinho do ar-condicionado, a televisão. Então, esse lado humano, isso era super importante. E esse passo da Ornari, eu queria que falasse um pouquinho também para a gente, Então, por favor. desde que a Ornari abriu as portas, nós tivemos assim uma curiosidade do público muito grande. Todo mundo queria ver, principalmente quando nós abrimos aqui no D&D, que foi a segunda em 95. Nós abrimos a Ornari em 86, viemos para o D&D em 95. E vinha gente do Brasil inteiro. Foi a partir daí que nós começamos a pensar em abrir showrooms em outros lugares, inclusive o Rio de Janeiro, que já estamos há praticamente 30 anos, por essa necessidade que o cliente queria realmente tocar, mexer, saber, sentir na mão esse trabalho. Então, isso é realmente importante, ter isso à mão. Mas não impede de que as pessoas que não estejam nesses lugares, por exemplo, uma pessoa que esteja no Mato Grosso, a gente tem em Cuiabá, tem em Campo Grande, mas esteja no interior e queira comprar um apartamento no Ouro para ir para a praia, para ir para o Rio de Janeiro, ela consegue por vídeo, por Zoom, por filme, para falar com as pessoas por telefone, que também isso tem toda essa tecnologia e eventualmente vai conseguir visitar. Mas são duas formas diferentes, mas as duas têm esse calor humano da mesma maneira, seja pelo telefone, uma visita guiada, as pessoas podem vir aqui com o celular e mostrar para essa pessoa que não esteja presente de verdade. Mas essa parte do ser humano é imprescindível. Precisa ter o Maurício, precisa ter a Thalita para pensar, o nosso o engenheiro aeroespacial. Eu também, mas nossa, gente, eu achei, quando ele falou que era engenheiro, eu falei civil, ele não, aeroespacial. E outra coisa que eu acho também super importante é a mídia, que está envolvida em todas as etapas. Ela comunica tudo isso, né? Ela é uma peça importante, até como você faz parte da mídia, de verdade, para contar isso para o público, para explicar, por exemplo, como a tecnologia não é algo inimiga, contra, ela ajuda em todas essas etapas. E até você falou de qual é o limite, não existe limite. Enquanto ela for a favor, enquanto ela trouxer benefícios para todas as áreas, seja o bem-estar, ou para sustentabilidade também, para economizar energia, como são os vidros, tudo isso é benéfico. Eu estou vendo agora que conseguiram, parece com uma injeção que você coloca na cartilagem, ela se recompõe. Estou falando de saúde, não estou falando nem da gente. É algo assim incrível. Então, como a gente vai interromper? Óbvio que existe aquilo que é para outras coisas que a gente não gostaria, mas aí existem outras formas de controle. Mas para o bem, eu acho que não pode ter limite. Não, com certeza. E o humano, a tecnologia não vem para substituir, ela vem para agregar, né? Ela está vindo para soma, seja dentro do ambiente ou como ferramenta de venda também, né? Exato. E a gente está nesse terceiro decorado, Thalita, e a sua expectativa, quando a gente teve os outros dois decorados e quando a gente lançou o Ouro Ilha Pura by Ornari, foi um mega sucesso.
agora que vai abrir, estamos na véspera do Carnaval de 2026. Esse vídeo eu não sei quando vai para o ar, mas estamos nesse momento. A expectativa é que as pessoas curtam um pouco do Carnaval lá dentro do decorado, vão fazer lá a festinha dentro do decorado. Vai ser. Pra gente. Só não pode desconfigurar a produção do Maurício. Pode super. Então, o Maurício vai terminar de montar lá dia 10 e dia 11, a gente vai fotografar e tal. E no próprio dia 11 a gente já faz um evento para receber nossos clientes. Então, dia 11 à noite, que é pré-carnaval, então pré-carnaval no Ilha Pura. Agora, a gente... janeiro, por exemplo, que é um mês historicamente para o mercado imobiliário super fraco, por conta de férias escolares, viagens, e não é, né, as necessidades não são buscar um apartamento nesse momento, nesse mês. A gente vendeu super bem. A gente teve um resultado em janeiro impressionante, assim, estamos todos muito satisfeitos e a gente, obviamente, sabe que o feriado do carnaval sempre dá uma queda, mas a gente já vem aí com um ano cheio de novidades. A gente faz o bloquinho. Bloco colar. Eu quero estar nesse bloco. Ilha Pura tem essa vantagem, né, que a gente tem um parque de 72 mil metros quadrados de áreas de lazer, áreas verdes, e assomados à vista e a localização, né, o privilégio de estar ali, qualquer dos apartamentos onde você entra, você se surpreende com a vista, seja para o maciço da Pedra Branca, seja para a Lagoa. Então, é sempre a parte humana ali se emocionando com a natureza exuberante do Rio, mas toda a infraestrutura que foi criada para o baixo. Então, O amenity, ali é como se fosse um bairro, na verdade, mais do que um empreendimento, né? Não pelo número de torres, mas pelo tamanho do terreno, é muito grande. Tem amenities enormes, muito ligados ao esporte, né? Ao lazer, ao bem-estar, ao wellness. Então, e fora a natureza, que é inacreditável. Às vezes que estivemos lá, quantidade de macaquinhos, de pássaros, da fauna e flora ali, é incrível. E a vista, como o Maurício falou, é se perder, né? Você tem aquela integração do apartamento maravilhoso. Você está com essa integração do terraço, junto com toda aquela vista. Não é nada mal fazer um trabalho de produção nesse apartamento, né? Enquanto a gente está aqui falando em São Paulo, com um tempinho um pouquinho chuvoso, está todo mundo invejando o Maurício, que já vai estar lá terminando aquele apartamento. Não, e tem outra coisa maravilhosa que a gente está falando de um decorado que não está num stand de venda. É um decorado que está na torre, é um decorado funcional. Então, esse apartamento, ele vai ser vendido exatamente como a gente fez. A gente não vai desmontá-lo, ele vai ser comercializado desse jeito, né? o processo de criação e até a escolha, por exemplo, pela assinatura da Todos, tem muito a ver com isso. A gente sabe que não é uma arquitetura de uma amostra de design, de arquitetura, que você entra e você sabe que é lindo, mas funciona como uma vitrine, você não se imagina ali dentro. No caso, o projeto da Todos, junto com todo o acabamento da Ornari, tudo que a gente investiu nesse projeto, é para você se sentir ali, é um apartamento real, as texturas, o acolhimento. Então, não é para só ver e tirar foto, é para se sentir acolhido. Não, estou muito curioso para saber quem vai comprar esse apartamento. Eu queria saber. Porque assim, a gente escolheu Entrevista. as roupas de cama, elas estão lá, tipo, a gente tem uma mesa de jantar de 12 lugares, eu comprei louça, 12 pratos, 12 taças, então assim, talher é realmente um apartamento pronto para morar, e é incrível isso. Mas isso é uma vantagem muito grande, porque no Brasil que a gente vive, né, no país que a gente está, o mercado de lançamento imobiliário, você trabalha com promessa, com o sonho do que vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Então, você não está nem comprando, na verdade. Talvez seja um lugar que a pessoa fala, comprei à vista, mas você comprou o que à vista? Você comprou uma promessa que daqui a 2, 3 anos você vai receber e pode atrasar e tal, e você, não sei, de repente hoje você está naquela ideia, daquele tipo de apartamento, daqui a 3 anos você já está em outra cabeça, né? E essa é uma vantagem, está tudo pronto, pessoas morando, seus vizinhos de outra torre que você vai conhecer, a escola que vai ter ali. Então, assim,
tem uma vida acontecendo. Isso é uma vantagem enorme para todas as áreas, né? Seja a área de mobiliário, seja a área também de arquitetura, você já chega, já é uma realidade, não existe promessa. Isso daí é uma vantagem que você tem competitiva no mercado, incrível, porque você está dando segurança para o cliente e de você já está dentro da casa que você vai morar. Você já está ganhando até o projeto de graça, né? Teoricamente. Você está comprando, você está comprando aquele apartamento, você já está vendo, você vai no decorado e vai ver certinho como é que é para fazer o apartamento. Mas sempre esse apartamento é muito visado, é muito valorizado e todo mundo quer esse apartamento, porque é o melhor dos sonhos. Você ter já essa, como você falou, já está visível, está pronto. Você vê a vista, ele está pronto na torre. Vou Com a morar arquitetura aqui, exato. do Maurício, com os móveis colocados, você consegue já abrir a porta, ver onde você vai colocar sua roupa, a cozinha arrumada, com os pratos, como ele falou, já vê a mesa posta. Não é, Thalita? Como não tem leilão desse apartamento? Vai ter Tem briga, se é um sorteio? Como é que Com certeza, no dia 11 a gente vai saber, mas esse é o terceiro decorado desse empreendimento, né? No lançamento, o primeiro apartamento, que é um decorado também, é de um xará do Maurício, que é o Maurício Nóbrega, lá do Rio. Eles também insistiram muito no lançamento lá no balcão de vendas para a gente vender, que eles queriam comprar aquele porteira fechada. Eles falaram, eu deixo vocês usarem enquanto estão vendendo, mas eu quero esse apartamento. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que tem muita relação com a facilidade, né? De você, quando você compra o imóvel em lançamento, na planta, normalmente ele é entregue no contrapiso e tudo isso. Você não sabe como vai ser o elevador do prédio, você não sabe nem a funcionalidade para você se mudar, para ter a mudança. Você encontrando ele todo pronto e todo lindo, é uma etapa, né? Encantador. E, inclusive com todas as coisas da Samsung. Também não vale você comprar e tá todo decorado, mas não vai ter o ar-condicionado, não vai ter a geladeira, não vai ter a televisão. Aí não pode, tem que vir no pacote tudo junto. Agora me fala uma coisa, Leonardo, voltando um pouco à história da tecnologia, que é o nosso mote maior aqui do papo. Você acha que todo esse esforço que se faz de desenvolvimento da tecnologia para melhor atender o cliente, para desenvolver um produto de ponta, para ser mais discreto, isso tem o cliente compra, escolhe a marca, ele consegue identificar todo esse esforço ou já virou um commodity? Olha, a gente tem que ser muito bom também nessa área, como o falar inglês, né? Que antes no currículo era importante, hoje já é by the book, todo mundo tem que saber falar. Você acha que já é uma coisa que todo mundo tem que ser assim antenado, todas as empresas, ou o cliente escolhe por essas inovações a marca? Olha, primeiro, como consumidor, eu acho que a régua subiu. Acho que a gente já tem uma exigência maior, né? Em termos de qualidade, tecnologia, integração. A gente, pelo menos na minha opinião, como consumidor, o meu senso crítico melhorou para a tomada de decisão, né? Do que eu vou comprar, etc. E claro que isso reflete como a marca, como as empresas vão atuar, né? Então elas estão sempre buscando inovação. A Samsung, em nome da Samsung, eu posso dizer, é uma empresa que ela está sempre, do tamanho que ela é, da infraestrutura que ela está sempre se mexendo para buscar inovação, né? Inclusive nesse projeto do Ilhapura, a tecnologia que a gente está trazendo do ar-condicionado, até explicando um pouquinho como que funciona lá. Antigamente a gente tinha muito ar-condicionado 1 para 1, né? Vou tentar simplificar aqui. E agora a gente tem a tecnologia chamada multi-split, que é o que? Ela busca reduzir a unidade externa que fica lá na varanda, né? Ao invés de ter várias unidades externas, a gente consegue ter uma unidade externa pequenininha ali, Atendendo vários ambientes. atendendo vários ambientes. Então a gente conseguiu ali Eficiente, né? com mais eficiência,
menos espaço ocupado, um design mais sofisticado, mais elegante. Inclusive nessa linha multi-split que a gente está oferecendo lá, a gente tem um ar-condicionado de embutir, uma via extremamente elegante, sofisticado, e ele desaparece no teto, né? Então, assim, hoje o usuário ele pode ter opção de ter um ambiente climatizado com uma máquina de climatização sofisticada e parruda, que é o Samsung, sem ter a percepção que tem um equipamento ali, né? E silencioso. E silenciosa. Então, Até o tipo de climatização também, né? Porque antes era um problema para layout. Por exemplo, eu sou super alérgica a sinusite. Se eu sentar de cara para o ar-condicionado, é sempre um desespero no layout, né? Dormir de cara para o ar e tal. E até para isso a tecnologia melhorou, né? uma tecnologia que tem embarcada nos equipamentos de ar-condicionado Samsung é o chamado Wind-Free, né? A gente comenta lá que a gente consegue controlar até o vento agora. Esse é o nosso slogan, né? A gente controla até o vento. O ar-condicionado, ele realmente tem muita gente que acha que ele é um vilão, né? Ele fica na frente do ar-condicionado, ele começa a ter o nariz entupido, etc. Ele não gosta. E essa tecnologia ela veio justamente para a pessoa conseguir controlar e ela não ter o vento direto, Conforto. não sentir o desconforto. Não sai. Completar o conforto térmico. E dentro dessas inovações de desenvolvimento de produto, mas aí é uma pergunta mais para os três. O que é que vocês imaginam que, olhando um pouco para frente, os próximos anos, as coisas caminham tão rápido, então tem que ser assim, no próximo ano, não é nem dos próximos, né? Mas já no futuro mais próximo da gente, o que é que você imagina que hoje pode estar identificando como sendo uma novidade que vai vir para ficar, seja em tecnologia ou em desenvolvimento de um produto diferente, de um material, enfim, para mobiliário, para dentro de um decorado? O que é que você imagina que vem de diferente, de novidade? Se pode dar spoiler, no caso, a Esther talvez não possa dar muito spoiler, né? Mas em Maurício talvez possa falar um pouquinho. Vou dar uma resposta mais genérica, mas eu acho que tem uma palavra muito importante dentro da Todos que a gente fala muito, que é customização, né? Que é como a gente faz um projeto de interiores personalizado de verdade, né? Um projeto que foi feito para a Esther, né? Um projeto que foi feito para a Thalita. Eu acho que a tecnologia talvez possa caminhar nessa direção, né? Onde a gente tem facilitadores pessoais, né? Tipo, pensando na rotina de uma pessoa. Como a gente faz para a tecnologia não ser uma coisa genérica e sim uma coisa personalizada e customizada para cada um dos moradores. Na verdade já existe, né? A gente customiza a maneira como a gente usa tudo, mas eu acho que esse é o futuro. A tecnologia caminhando para um lado mais humano, mais personalizado, mais customizado, que eu acho que é para onde a arquitetura de interiores está caminhando também. Isso eu vou ter que assinar embaixo, porque realmente a Ornari faz essa customização a um nível que nenhuma outra empresa faz. A Consuelo Blocher falou uma vez que a Ornari conseguia juntar a alta costura com o prêt-à-porter na mesma empresa, que é uma coisa impossível de fazer. Então a gente está sempre perseguindo isso, o máximo da personalização. Ele pode escolher uma porta de cada cor, ele pode fazer um tamanho diferente em cada espaço, é tudo sob medida. Então a gente tem uma indústria gigante que poderia fazer 1000 armários ao mesmo tempo e a gente faz um por um, porque cada cliente é um projeto específico, um tamanho específico, a cor específica, acabamento diferente, tem muitas coisas. Então essa perseguição sistemática da customização para atender ao projeto dele, que é com certeza o mais conceituado, mais diferente. Então a gente faz isso o tempo todo. Nesse sentido, de imobiliário, tem alguma novidade, alguma coisa que a Ornari está para lançar? Nós temos lançamento agora para o Design Week, tem para Nova York, e para Milão também, que nós temos a Semana do Design em Milão, que vai ser também celebrar nossos 40 anos, mas ainda acho que dá tempo de vocês verem
Ao vivo e a coisa. Sem spoiler, por enquanto. Spoiler, tá certo. E para a Samsung, tem algum desenvolvimento que você acha, olha, isso que a marca vai fazer é um negócio que certeza que vai pegar e todo mundo vai ficar em cima? A parte de integrar já pegou, né? É uma facilidade e além da facilidade, ele é muito possível de fazer, ele é bem democrático, né? Mas tem mais coisa para Samsung? Tem, existe, tem. Sem spoiler também, Mas não. A gente tem que ter algum Também spoiler. eu- Meu Deus. Também, infelizmente, não posso dar spoiler. É que a Samsung é... Mas, claro, sempre inovadora. De maneira genérica, a gente sempre traz inovação para o mercado. Todo ano a gente busca trazer, não só para ar-condicionado, a linha branca como um todo, televisores. Então, sim, sempre tem. Agora, claro que na medida do possível que a gente possa falar aqui, vai ter. O jornalista gosta de furo, né? Eu não consegui o furo com a Esther da Ornari, não consegui o furo com a Samsung. Pelo menos a gente conseguiu o furo com a Thalita, porque já finaliza esse decorado. Então, tudo que todo mundo está vendo apenas por perspectiva, em menos de uma semana já vai estar possível de entrar no apartamento de 178 metros quadrados, todo produzido pelo Maurício, em pleno carnaval, que as pessoas podem ir com aquelas colares de flores e já curtir no bloco, né? E vivenciar o espaço, né? O ouro, ele é todo entregue com armários Zognari, inclusive na área comum, então os espaços já estão visitáveis, né? E aí você já vê o acabamento, a qualidade do que vai ser entregue, não só em relação aos armários, mas em todos os Para quem compra o apartamento, vem ganha. a cozinha e a suíte com A cozinha, a varanda gourmet e o banheiro da suíte principal com armários ornares, também desenvolvido, personalizado. O cliente vai na loja e especifica o que ele quer receber. Ah, isso é bem bacana. Os outros são assim também, né? Sim, né? Ah, isso é bem legal. Então, não é o prédio inteiro, todos iguais, não existe isso. Cada um do ouro do Ilhapura by Ornari recebe de acordo com a sua personalidade, com o seu projeto. Isso é demais, isso é incrível. E até porque cada casa é um universo particular, né? Nós somos famílias pessoas diferentes, com hábitos diferentes. Não tem como o mobiliário, sua suíte, a sua área de lazer, seu terraço gourmet, ele ser igual do vizinho, né? Até pode, se mas quiser, Mas tem toda eu a acho que possibilidade de entender as necessidades de cada um, inclusive dentro da sustentabilidade também. A tecnologia e a personalização ajudam muito essa questão de sustentabilidade e de inclusão, né? Através de o Ouro Ilhapura by Ornari, ele tem as áreas comuns, os corredores bastante amplos, toda a parte dos amenities e todo o projeto, ele tem acesso para pessoas com baixa mobilidade. Os próprios apartamentos, eles têm as portas amplas, né? Eu acho que o pé direito é um pouco mais alto do que o padrão. Então, tudo isso também, ele vem dentro de um projeto de arquitetura, você vem dentro de um projeto de desenvolvimento de incorporação, agregada a toda a parte de ornária, toda a parte de só completando, né? porque eles também tiveram a preocupação quando escolheram o Ornari, não só pelo design, pela qualidade, pelo nome, mas por essa questão da sustentabilidade, porque a Ornari tem o selo FSC, entre outros selos, e isso contribui também para a qualidade do empreendimento. O empreendimento tem que ter alguns materiais para comprovar a sustentabilidade. Então, isso é muito importante. É como se você fizesse uma orquestra, onde todos têm que realmente saber o seu papel. Então, é muito, muito importante. E esse foi, sim, uma forma de escolher. O Ilhapura foi o primeiro bairro com o seu LEED ND da América Latina. Então, é, de fato, É um pilar importante. pilar que a gente leva muito em consideração. E para fazer diferença no mundo, né?
E a tecnologia ajuda bastante, né? Essa história da automação do ambiente facilita muito a pessoa com mais idade, com pouca mobilidade, até o próprio pegar o ar-condicionado, levantar para fazer certas coisas. Se você tá a palma da mão, você consegue fazer tudo aquilo, se torna muito mais funcional, né? Então, isso também é uma preocupação e que conversa bastante com essas práticas de ESG, da sustentabilidade, você trazer para dentro do ambiente práticas que facilitam o dia a dia de todas as pessoas, que dê uma equidade nessa vivência, né? Eu queria agradecer o convite de mediar esse bate-papo, foi um prazer, foi um presente, e a gente falou de muito assunto, a gente falou de tecnologia, a gente falou de viver bem, a gente falou de decoração, a gente falou de novidade, a gente falou até das coisas que ainda não vão acontecer tão cedo, mas já está no radar de todos esses profissionais, e eu convido vocês a conhecerem o decorado de 178 metros quadrados da Torre Colar do Ouro Ilhapura Baiornari, que já vai abrir para público a partir de 12 de fevereiro. Está imperdível, é uma super programação, vale a pena. E para ter acesso a todo o nosso conteúdo, eu convido vocês a acessar o link e descobrir todo esse bate-papo, vale a pena, que está bem legal.